Iniciando o estudo do crânio, primeiro nome dos ossos. Anteriormente, osso frontal, nas duas laterais, dois ossos parietais e na região posterior, osso occipital. Então, frontal, parietal, occipital. Na lateral aqui nós vamos ter o osso temporal. Esse em amarelo que nós estamos vendo anteriormente ao temporal é o osso esfenoide. O osso esfenoide a gente observa ele aqui na lateral, ele passa pela base do crânio. Todo esse osso em amarelo aí vai ser o esfenoide, ele tem uma forma de borboleta. E do outro lado a gente vê a outra parte do esfenoide, tá? Ele também vai aparecer lá no fundo da órbita. A órbita é esse espaço onde vai ficar o globo ocular. Então, a gente falou do temporal e do esfenoide. Anteriormente, nós vamos ter a maxila, que é o osso onde vão se prender os dentes superiores. Também vai formar a abertura piriforme do nariz. Inferiormente, a mandíbula, que é onde vão se prender os dentes inferiores. As maçãs do rosto são formadas pelo osso zigomático. A parte óssea do nariz é formada por dois ossinhos nasais. E formando o septo nasal, a porção óssea do septo nasal, nós vamos ter dois ossos. Superiormente, um osso chamado osso etimoide. O etimoide vai formar a parte superior do septo nasal, as conchas nasais superior e média. Nós vamos ver aqui nas duas laterais da cavidade nasal. E ele também vai formar a parte medial da órbita. Essa parte que está aqui em branco também é um pedaço do osso etimoide. Então, novamente, o osso etimoide, eu visualizo ele assim, formando parte do septo nasal, as conchas nasais superior e média e a porção medial aqui da órbita. Depois, com o crânio aberto, nós vamos observar ele superiormente também. Então, nós falamos do nasal, maxila, osso etimoide. Ainda formando o septo nasal, inferiormente, nós vamos ter o osso vômer. O osso vômer a gente vê na porção inferior do septo nasal. Podemos observar ele nesse ângulo anterior, ou, se eu observar pela base do crânio, aquele ossinho que está ali, ó, dividindo a cavidade nasal em duas porções, formando parte do septo nasal, também vai ser o vômer. Aproveitando que a gente está olhando aqui a base do crânio, a gente tem, formando o palato duro, dois ossos. Anteriormente ainda a maxila e posteriormente o osso palatino. Aqui a gente está vendo uma parte inferior aqui na base do osso esfenoide, de um lado e do outro nas laterais ainda o osso temporal e aqui o osso occipital. O osso occipital tem essa grande abertura, que é o forame magno, onde a gente vai ver aqui a transição da medula espinhal com o bulbo. E nas laterais do forame magno, a gente vai ver duas superfícies articulares. Essas duas estruturas são chamados côndilos occipitais. Os côndilos occipitais vão servir para articular com a primeira vértebra cervical, o chamado atlas, formando uma articulação chamada articulação atlanto-occipital. Observando o osso temporal, aqui nessa região aqui do osso temporal, nós temos uma estrutura que lembra a forma de uma mama, daí o nome dele, é o chamado processo mastoide do osso temporal. Nós vamos ter o processo mastoide e essa outra porção dele que é bem fininha, que lembra a forma de uma estaca, que é o chamado processo estiloide. Então nós vamos ter processo mastoide e processo estiloide do osso temporal. Também no osso temporal a gente observa uma abertura. Essa abertura é a abertura externa da orelha. É chamado meato acústico externo, por onde as ondas sonoras vão entrar, até alcançar a membrana timpânica. Então falamos do osso temporal, osso zigomático, maxila, mandíbula, formando o septo nasal, etimoide e vômer. As conchas nasais inferiores são ossos à parte, elas não fazem parte do etimoide. Somente as conchas nasais superior e média são parte do osso etimoide. Observando a órbita, nós temos ainda aqui na porção medial da órbita o osso lacrimal, que vai ter um canalzinho chamado canal lacrimal, onde vai ficar lá dentro o saco lacrimal, para onde vai descer a lágrima. Então, vamos repetir novamente o nome de todos os ossos para finalizar aqui.
osso frontal, ossos parietais, osso occipital, osso temporal, zigomático, maxila, mandíbula, nasais, lacrimal e lacrimal, etimoide, esfenoide, em amarelo lá no fundo da órbita. O esfenoide também dá para ver aqui, aqui e na região inferior. Palato duro sendo formado pela maxila e pelo osso palatino. E na região posterior do osso occipital, eu também queria mostrar uma região mais protuberante, tá? Essa região é chamada protuberância occipital externa. Agora nós vamos falar rapidamente sobre as suturas do crânio. Unindo o osso temporal aos dois ossos, unindo o osso frontal aos dois ossos parietais, nós vamos ter a sutura frontal ou sutura coronal. Então, sutura frontal, unindo os dois ossos parietais, nós temos a sutura sagital. Então, sutura frontal, sutura sagital. E a sutura que está entre o occipital e os parietais é a chamada sutura lambidoide. O local de encontro, de interseção entre essas suturas, vão ser chamados de a interseção entre a sutura frontal e a sagital. Esse local é a região chamada de bregma. E a interseção entre a sutura sagital e a lambidoide é chamado de lambida. A sutura que vai unir o osso temporal, porção escamosa do osso temporal, ao osso parietal é a chamada sutura escamosa. Aqui a gente comentou que é o chamado processo mastoide do crânio. Então, essa pequena parte de sutura aqui, que une o processo mastoide ao osso parietal, vai ser a sutura parietomastoidea. Sutura parietomastoidea. E aqui, entre o processo mastoide e o osso occipital, nós vamos ter a sutura occipitomastoidea. Então, sutura occipitomastoidea, sutura parietomastoidea, sutura escamosa, sutura frontal, sutura sagital, sutura lambidoide, bregma e lambida.